Se você jejuar, isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer. Nesse vídeo, quero narrar a minha experiência pessoal sobre um processo de libertação ou um processo de exorcisão sobre a vida de uma mulher, uma experiência que o Senhor Jesus me deu, e isso abriu muito a minha mente concernente ao mundo espiritual, ao efeito das nossas orações e dos nossos jejuns. O efeito de buscar a Deus. Então, isso aconteceu comigo, não significa que vai acontecer com você, mas provavelmente pode ser que aconteça com você quando você começar a jejuar e orar e buscar ao Senhor. Talvez não da mesma forma que eu, mas de forma diferente. Lembrando sempre que a palavra de Deus, ela sobrepõe-se sobre todas as coisas. Então, nenhuma experiência espiritual pode sobrepor a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é fiel, justa e poderosa para manifestar o poder e a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá. Há um tempo atrás, eu jejuei no meio de semana e quando chegou no domingo, fui ao culto. Aqui na nossa congregação, o culto é das 6 às 8 da noite. E quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo me disse, jejue amanhã. O Espírito Santo me deu essa direção. Isso de domingo para segunda, domingo à noite para segunda. E eu senti aquilo falando comigo. E no outro dia de manhã, eu tomei café da manhã. Eu não jejuei. Eu não fui obediente à voz do Senhor. E aqui eu abro um parênteses. Foi algo que eu aprendi com Deus. Após essa experiência que tive, eu tenho como meta, sempre que o Senhor mandar eu fazer alguma coisa, ser obediente à ordenação do Senhor, à direção que o Senhor está nos dando. E eu tomei café. Acabei ali sendo envolvido pela manhã com os afazeres. Na segunda noite, o meu filho, eu levei o meu filho com a minha esposa para o ensaio de pré-adolescentes, né, que íamos ter um congresso. Então, a minha esposa como regente, o meu filho participando do grupo, eles foram para o ensaio. Isso às 7h30 da noite, quando deu 9 horas, eu fui buscá-los. Chegando em casa, antes que eu fechasse o portão da garagem, veio uma vizinha aqui próxima de casa, não mencionar o nome por questão de ética, e ela veio com a sua filha. Na hora que ela chegou no portão de casa, ela olhou para mim e a gente tem muito pouco contato aqui na rua, né? Geralmente, como eles moram um pouco mais distante da minha casa, não está tão colado, tão próximo, não temos aquele costume, às vezes um cumprimento, bom dia, mas não temos aquele costume de conversar, de ter um pouco mais de afinidade. E ela perguntou para mim assim, olha, tem como você orar pela minha filha? Eu disse, posso. Só que na hora que eu olhei para a filha dela, Deus me disse, não ore dentro da tua casa. Ore dentro da casa dela. E é interessante, irmãos, porque sempre quando eu vou orar, eu sempre apresento os meus vizinhos. Né? Apresento família por família, né? Para o Senhor Jesus abençoar, para o Senhor Jesus salvar, para que eles possam ter um encontro com o Senhor Jesus, aqueles que ainda não têm, até porque temos pessoas crentes, né? Servas do Senhor Jesus Cristo aqui na rua. Mas aqueles que não são, nós pedimos o livramento do Senhor para que essas pessoas tenham um encontro com Jesus e tenham suas vidas transformadas. Então, sempre faço essa oração. E aí, Deus falou para mim assim, olha, não ore dentro da tua casa, ore na casa dela. Falei para minha esposa, disse assim, olha, estou indo na casa da vizinha, estarei orando por ela lá. E eu já sabia o que haveria de acontecer, né? Ali eu já sabia que eu enfrentaria por de batalha espiritual, de luta espiritual, né? No caso de exorcisão ou expulsação de uma caça de demônios. Quando chegamos ali, o marido dela estava, ela sentou-se, pediu para que ela se sentasse no sofá, e no instante em que eu impus as mãos sobre ela, aquilo já se manifestou, e ele já veio com palavras de ódio contra a minha vida, e aí falando coisas concernentes a ela, né, aquilo que eles sempre fazem, e eu sou um assembleiano, e sempre fui instruído na palavra de não conversar ou comunicar com demônios, né? Tenho isso como meta na minha vida, porque o diabo é o pai da mentira, e então não tenho comunicação com ele. Faça aquilo que Jesus, os apóstolos sempre fizeram. Quando Paulo se deparou em Filipos com aquela adivinhadora, saia em nome de Jesus, se manifeste-se, seja numa casa, seja na igreja, saia em nome de Jesus. Porque toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence ao Senhor Jesus, e eu não tenho papo com ele. Eu quero a palavra de Deus sobre a minha vida. Não quero saber o que eles têm para dizer. Mas ali,
ele começou a fazer essa confrontação e na hora eu lembrei, embora eu tivesse jejuado no meio de semana, eu lembrei-me que deveria fazer aquele jejum. E aí eu comecei a orar, repreendendo no nome do Senhor Jesus, repreendia um, entrava outro e eles diziam, olha, nós somos legião, eu odeio você e nós vamos levar a vida dela. Aí eu disse para ele, foi a primeira vez que fiz isso, falei, independentemente se vocês são legiões, se vocês são 1 milhão, se vocês são 2 milhões, vocês vão sair no nome de Jesus Cristo. E aí fomos orando, aquela jovem começou a expelir algumas coisas pelo estômago e pela misericórdia de Deus, né, aquilo saiu da vida dela. E aí entra a questão, o porquê que eu disse que você pode ter experiências que você não sabe o que acontece no mundo espiritual. Eu não estava nem ciente disso, né, das nossas orações, o que Deus pode fazer por meio das suas orações. Esta mulher, ela estava muito oprimida e ela havia cortado, né, para não falar aqui, questão do YouTube dar algum tipo de restrição, ela havia cortado, atentando contra a própria vida. E eu fiquei pensando porque esta família, eles têm o hábito de ir em uma igreja evangélica aqui da cidade. E eu disse, Senhor, mas por que não nessa igreja? Ou por que não ter chamado esse pastor? Ou por que o Senhor tocou no coração dela para me chamar? E aí foi onde Deus veio e falou comigo, por causa da tua intercessão. Porque você tem jejuado, você tem apresentado. Então, para este momento, eu escolhi você para essa missão. Deus falou comigo. Não que o pastor, a qual é pastor da igreja que ela vá, não seja um homem de Deus, ou não ore, ou não jejue. Não é isso que eu estou querendo dizer. É porque Deus quis me dar essa experiência para ver o efeito das minhas orações e dos meus jejuns diante dele. Deus quis me conscientizar que há efeito sim no mundo espiritual. Ela estava toda oprimida, e no momento que a oração se encerrou, ela já mudou o seu semblante, porque ela estava bem abatida mesmo, né? com a afeição de morte. E ali ela já ficou vívida, e aí ela começou a questionar, olha, fizeram alguma coisa contra a minha vida? Que você falou, olha, o Senhor Jesus não me falou nada. O Senhor Jesus não me falou nada. Eu vim aqui, orei, mas o Espírito Santo não me falou quem fez, quem não fez, e isso não interessa. O importante é que Jesus te tocou nessa noite. E aprendi sempre que a libertação não ocorre quando o demônio sai. A libertação ocorre quando Jesus entra. Porque você pode expulsar o demônio de uma pessoa agora, e se essa pessoa não se entregar ao Senhor Jesus, a Bíblia mesmo vai dizer, o próprio Senhor Jesus disse que o espírito maligno ele anda por lugares áridos, e ele não encontrando lugar, ele volta para o seu lugar de origem. E ele encontrando a casa vazia, o que ele faz? Ele vai, chama 7 piores do que ele e entra na vida dessa pessoa, e o estado dessa pessoa se torna pior do que antes. Então, assim, eu não me alegro justamente por ter expulsado aquela caça de demônios que estava sobre a vida da jovem, mas me alegro pelo livramento que o Senhor deu. Então, vidas podem estar sendo salvas por meio da tua oração e teu jejum. Ciladas do diabo, porque o que o inimigo queria fazer com essa jovem? Queria matá-la. Mas o Senhor trouxe um livramento. Ocorreu algo no mundo espiritual. Então, Deus ele pode estar salvando vidas, Deus pode estar dando livramento para pessoas, seja de ataques espirituais, seja de armadilhas espirituais por meio da tua oração e teu jejum. E essas pessoas que recebem esses livramentos são pessoas que estão sucintas a crerem no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E a partir daquele momento eu entendi a importância da oração, do jejum e os efeitos que isso causa no mundo espiritual. E por isso que talvez Deus ele recomendou, Deus colocou esse vídeo diante de você, para você entender que você foi chamado para interceder por vidas, para que essas vidas possam receber livramento por parte do Senhor, e não apenas livramento, mas para que uma porta seja aberta diante de ti para anunciar a salvação a esses perdidos. Então, é aí que entra a oração e o jejum, porque a oração e o jejum, ela, além de anular essas armadilhas do inimigo contra pessoas que estão ao nosso redor, pessoas a quais nós estamos intercedendo, além disso, ela te dá oportunidade, como foi dada para mim na casa desta mulher, para anunciar o evangelho. E aí eu fiquei perguntando, se essa moça ela vai na igreja, o porquê que isso aconteceu? Porque muitas pessoas estão na igreja, mas não estão em Cristo.
Às vezes tem pessoas que vão na igreja porque gostam do louvor, para se sentir bem, para trazer algum alívio, mas as suas almas ainda não se renderam, não se renderam com toda a sua alma, todo o seu coração diante do Senhor Jesus. E o papel nosso é nos mantermos na intercessão. O apóstolo Paulo recomenda que nós venhamos orar por todos os homens. Nós vemos o caso de Abraão que intercedeu pela família de Ló. Então, esse é um papel da igreja. O papel da igreja é, além de levar a poderosa palavra de Deus, porque a libertação não ocorre quando o demônio sai, a libertação ocorre na mente, por meio da gloriosa palavra de Deus. Então, não basta apenas expulsar o demônio. Tem que pregar a palavra, pregar o evangelho, levar a luz aonde há trevas. É por isso que às vezes você expulsa o demônio de uma pessoa e depois a pessoa fica endemoniada de novo. Por quê? Porque você expulsou o demônio, só que a luz da palavra não entrou na mente da pessoa. A pessoa não foi transformada, tocada pela palavra, que é Jesus, a verdade que é Jesus. Então, vamos parar também com um pouquinho que é com essas manias que algumas pessoas estão tendo de achar que expulsar demônio é libertação. Libertação não é expulsar demônios. Expulsar demônios faz parte de um processo de libertação, mas a verdadeira libertação ela vem por meio da pregação do evangelho. É o evangelho, é a palavra que liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é Jesus, por meio da sua palavra. Quando ele entra naquela casa vazia, quando a pessoa se rende a Jesus, aí sim a pessoa é liberta. E o jejum e a oração ele vai causar esses efeitos no mundo espiritual. E portas serão abertas, pessoas receberão livramentos por meio da atuação. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aí se você teve uma experiência semelhante a essa. E seguimos jejuando, orando. Pretendo fazer um vídeo aqui explicando como fazer o primeiro jejum. Temos também aqui algumas explicações nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui na tela final sobre algumas características de jejum. Então, continuemos firmes e sempre ligados, orientados pela palavra de Deus.